Esse anime conta a história de um homem chamado Kanata, que acaba sendo esfaqueado por uma perseguidora. Mesmo sendo muito forte, ele não consegue se defender, e a sua perseguidora desfere sua lâmina diversas vezes no corpo do Kanata. Depois disso, o Kanata acorda em uma caverna, onde um velho goblin chamado Gabo o nomeia como Hou e lhe dá algo para comer. Ele percebe que renasceu como um goblin e se sente muito ofendido, pois não está feliz com a sua nova forma verde e fraca. Em apenas 3 dias, o seu corpo amadurece rapidamente, já que os goblins crescem mais rápido que humanos. O velho Gabo dá comida para as crianças, mas avisa que essa será a última vez, pois elas precisam aprender a caçar. O Hou sai da caverna e começa a explorar o mundo exterior. Ele percebe que está cercado por criaturas estranhas e logo entende que este é um mundo diferente daquele em que ele vivia antes. Durante a sua exploração, ele conhece o Kit, um outro goblin. Eles decidem trabalhar juntos e começam a caçar comida, mas em um certo momento eles avistam um coelho com chifres. O Kit corre atrás dele, enquanto o Hou prepara uma emboscada e consegue matá-lo com um golpe preciso. O Kit avança sobre a criatura morta e quando ele está prestes a comer tudo sozinho, o Hou bate nele, dizendo que eles devem dividir essa comida. Ao pegar o chifre do coelho, o Hou se pergunta se aquilo poderia servir como uma boa arma, mas nesse momento ele vê uma notificação em sua visão, o que o deixa bastante confuso sobre o que acabou de acontecer. Eles continuam caçando e repetem a mesma tática para capturar mais presas, e sempre que o Hou pega um novo chifre, a mesma mensagem aparece, mas ele ainda não entende o motivo. Enquanto eles se alimentam, o sistema informa que o Hou aprendeu a habilidade de escapar. É nesse momento que ele percebe que ainda tem a habilidade de absorção da sua vida passada, algo extremamente raro que permite aprender habilidades das criaturas que ele consome. Ele nota que perdeu as outras habilidades que possuía antes, mas ele acredita que tem muita sorte de ter mantido essa habilidade, pois ela é tudo que ele precisa para ficar mais forte. Ao retornarem para a caverna, eles encontram Ami, uma goblin que fica impressionada por eles conseguirem caçar coelhos com chifres. O Hou olha ao redor e acha os outros goblins patéticos, e Ami concorda com ele, dizendo que todos são muito medrosos. Ela parece gostar bastante do Hou, e ele a convida para caçar no dia seguinte, e ela aceita, mas no outro dia começa a chover, então eles decidem adiar a caçada. Sem nada para fazer, o Hou acaba entrando em uma área de armazenamento e percebe que os goblins estão usando garotas humanas para procriar, mas ele decide ignorar isso por enquanto. Ele então pega um item que ele usa para forjar uma arma. O Gabo se aproxima dele e comenta que ele vai subir de nível o mais rápido que o esperado. O Hou não entende o conceito de nível, então o Gabo pede que ele o golpeie na cabeça, e quando o Hou obedece, ele percebe que o Gabo está no nível 86. O Gabo explica que quando um goblin chega ao nível 100, ele evolui para um hobgoblin. No entanto, poucos conseguem fazer isso, pois os goblins envelhecem rápido demais e morrem antes de alcançar esse nível. A maioria dos goblins só vive até os 20 anos, e isso deixa o Hou surpreso. No dia seguinte, o Hou, o Kit e a Mi saem para caçar e conseguem derrotar monstros com um excelente trabalho em equipe. Durante a caça, eles encontram uma cobra e a comem. Assim, o Hou aprende novas habilidades, que serão muito úteis para ele no futuro. O Kit adora o sabor da carne e pergunta se eles podem comer a cabeça da cobra, mas o Hou explica que a cobra é venenosa e que eles devem comê-la com muito cuidado para não acabar morrendo. Depois de caçar por dias, eles chegam a uma caverna, mas são atacados por um enxame de morcegos. O Kit usa o seu escudo para se proteger, enquanto o Hou ativa sua habilidade de olho maligno, atordoando os morcegos em um instante. Ele aproveita a oportunidade para matá-los, e depois de comerem os morcegos, o Hou ganha um novo conjunto de habilidades. Enquanto isso, um grupo de goblins famintos os observam. Durante a noite, os goblins tentam cercar o Hou enquanto ele dorme, mas uma habilidade sua ativa um alerta de perigo. Ele então se levanta e espanca facilmente seus inimigos, mas acidentalmente acaba esfaqueando um deles, que desmaia por conta do veneno da arma. Ele explica que isso foi um acidente e que ainda não consegue controlar suas habilidades. Os outros goblins ficam assustados e a Mi percebe que eles tentaram matar o Hou, então ela estrangula um deles. Depois disso, vemos um orc caminhando pela floresta, e quando o grupo do Hou o avista, eles o atacam com tudo. A Mi joga uma pedra e acaba quebrando um dos dedos do orc. O Kit atinge sua perna com força, fazendo-o cair. Então o Hou finaliza a luta e eles comem o corpo do orc. O Hou então adquire novas habilidades, mas ele percebe que os seus companheiros estão muito exaustos. Então ele sugere parar por enquanto e levar um pouco dessa carne para os outros goblins. Eles fazem isso, e os outros goblins agradecem pela comida enquanto devoram tudo como verdadeiros animais. É nesse momento que o Hou fica pensativo, se perguntando por que ele está fazendo isso, já que em sua vida passada ele costumava ser uma pessoa egoísta, e o seu anime favorito era o Blue Lock, sendo ele um grande fã de PNG. Na mesma noite, enquanto todos estavam dormindo na caverna, o sistema de repente perturba o Hou.
ou perguntando se ele deseja evoluir. Ele não se incomoda em ler nada e o seu único desejo é voltar a dormir. Então ele aperta assim sem pensar muito. No dia seguinte, ele percebe que o seu corpo mudou e ao verificar o seu reflexo, ele percebe que sua força está muito similar à da sua vida passada. O Kit também se transformou e ele fica surpreso. Quando a Mia os vê, ela diz que eles estão incríveis. Os outros Goblins não conseguem acreditar que eles subiram de nível, até porque eles têm somente 2 semanas de idade. O Kit, querendo testar sua força, desafia o Hou para uma luta. O Hou aceita o desafio e eles começam a lutar na floresta. O Kit consegue acertar um golpe e ele está prestes a terminar a luta, mas o Hou contra-ataca e o derruba. O Kit admite a derrota, dizendo que o Hou é muito mais forte que ele, mas o Hou responde que na verdade o Kit é mais forte e que ele só venceu por conta de sua velocidade. De repente, eles ouvem um lobo uivando e percebem que podem estar em apuros. Então, o Hou diz para Mi preparar a besta que eles fizeram. Logo à frente, vemos uma matilha de lobos correndo pelo campo, devorando os monstros que encontram pelo caminho. O grupo do Hou apenas observa, esperando o momento perfeito para testar seus novos poderes. Quando o momento chega, Mi dispara um dardo venenoso com a besta e acerta o líder da matilha. Os Goblins correm para o ataque, com o Hou e o Kit entrando em batalha e matando os lobos com facilidade. O líder da matilha se levanta para continuar lutando, mas acaba desmaiando por conta do ferimento. Quando todos os inimigos são eliminados, o Hou come o líder dos lobos e adquire suas habilidades, incluindo uma habilidade de liderança, que ele decide testar. De volta à caverna, o Hou ordena que os Goblins comam os lobos, mas também os instrui a caçar a mesma quantidade de presas no futuro. Os Goblins dizem que não são fortes o suficiente para isso, então eles pedem para que o Hou os ensine a caçar. Ele concorda e promete mostrar como se faz. Assim, todos os Goblins começam a elogiá-lo, mas o Hou os interrompe, dizendo que todos eles são irmãos. Todos os Goblins ficam comovidos com suas palavras e decidem segui-lo, dizendo que ele é incrível. Alguns dias depois, o Hou percebe que os humanos que estavam presos acabaram tirando suas próprias vidas. Então, o máximo que ele pôde fazer foi um memorial para eles. Na verdade, o próprio Hou secretamente conversou com os humanos. Ele percebeu que os humanos haviam perdido a esperança de viver. Então, ele ofereceu um simples veneno, que todos tomaram para tirar suas próprias vidas. Agora, ele segue treinando os Goblins, e ao mesmo tempo que faz isso, ele também consome diversos monstros, adquirindo inúmeras habilidades. Certo dia, ele vê um grupo se aproximando, e pensando que eles são uma ameaça, ele se prepara para enfrentá-los. Mas o velho Gabo o impede, explicando que aqueles Goblins são da geração anterior, sendo eles os pais da geração atual. O Gabo os recebe, e vemos que os Goblins da geração anterior trouxeram alguns humanos com eles, tendo apenas o objetivo de usá-los para a procriação. O Hou é contra essa ideia, e se aproxima do líder do grupo, o Ken. Ele diz ao homem que quer cuidar dos humanos, mas o Ken fica irritado e menospreza o Hou, chamando de recém-nascido. Isso cria uma tensão no grupo, e todos se preparam para lutar. Mas antes que a luta comece, a Sai e a Sato intervêm, pedindo calma, pois ninguém quer uma guerra civil entre Goblins. A Sato sugere que o Ken e o Hou resolvam isso em um duelo para decidir quem será o líder da vila. Mas a luta terá uma regra: eles não podem usar armas. Ambos concordam. No entanto, o Ken acaba perdendo rapidamente. Ele diz que o Hou usou uma corda, mas o Hou explica que suas cordas não contam como uma arma, pois elas são produzidas pelo seu próprio corpo. Com isso, ele se declara o novo líder da vila, mas os seguidores do Ken não ficam felizes com essa decisão. Então, o Hou diz que se alguém tiver algum problema com ele, basta vir o atacar, mas ninguém faz isso. Depois disso, o Hou leva os humanos para a área de armazenamento e garante que vai mantê-los seguros, dizendo que ele ordenou que nenhum Goblin encostasse neles. Além disso, ele promete devolvê-los a uma vila humana, mas a garota chamada Rubélia pergunta o que ele quer em troca. O Hou responde que deseja apenas que eles compartilhem seus conhecimentos humanos com ele. Então, os humanos revelam que faziam parte de um grupo de comerciantes viajantes, mas seu grupo foi atacado pelo Ken e seus amigos. Eles mataram os homens do seu grupo e as mulheres se tornaram prisioneiras. Os humanos começam a chorar e o Hou as deixa sozinhas, pois não há muito que ele possa fazer além de garantir a segurança delas. 2 dias depois, ele traz comida para elas e percebe que elas já aceitaram a situação e seguiram em frente. E enquanto as observa, ele reflete que os humanos são muito diferentes dos Goblins, pois não eles evoluem conforme o nível, mas em compensação, cada humano tem um trabalho ou um talento que o torna único. Ele percebe que a Rubélia é uma guerreira novata e decide deixá-la treinar com os Goblins. E enquanto os Goblins treinam na vila, os seguidores do Ken se recusam a cooperar. Então, o Hou começa a zombar deles, o que os deixa furiosos. Mas quando eles tentam revidar, ele os espanca e os lembra de que ele é o chefe agora, e que quem não o obedecer irá morrer. Depois disso, quando o Hou estava prestes a dormir, ele sente um perigo se aproximando. Ele então descobre que o Ken e os seus seguidores estão perto de atacar os humanos. Mas antes que eles consigam fazer qualquer coisa, o Hou intervém, lembrando-os de que eles estão proibidos de tocar nos humanos. O Ken se recusa a cooperar, então o Hou o derruba
e diz aos humanos que tudo vai ficar bem. Nesse momento, a Mi e o Kit chegam, então o Hou ordena que eles arrastem o Ken e seus homens para fora. Depois, ele diz a todos para se reunirem, porque ele quer que todos vejam o que ele está prestes a fazer. Assim, todos assistem o Hou torturando Ken, o espancando até que ele se torne massa de tomate. Ele então diz a todos que essa é a punição por quebrar as regras. No dia seguinte, os homens do Ken ainda estão amarrados, mas o Ken já está morto, pois ele acabou virando uma verdadeira massa de tomate. Agora vemos o Hou e seus amigos lutando contra um unicórnio de 3 chifres, mas eles têm dificuldades em quebrar suas escamas. Então o Hou restringe e dá o golpe final. Depois, eles comem um monstro e o Hou ganha novas habilidades. Uma delas permite aplicar 3 golpes com apenas um. Ele decide testar essa habilidade e fica muito feliz com o resultado. Depois disso, quando ele está prestes a dormir, a Rebélia se junta a ele. É nesse momento que o Hou percebe que ela não superou o incidente, então ele a deixa dormir ao seu lado. Mas ao acordar, ele percebe que a Mi também dormiu ao seu lado e que os seus 2 braços estão dormentes, porque as 2 garotas estão deitadas sobre eles há muito tempo. Assim, os Goblins continuam com o treinamento e conhecemos a assistente do Hou, a Gobi, que acabou de evoluir para um Hobgoblin e é responsável por ensinar os Goblins a realizarem tarefas. A Mi é a capitã da unidade de longo alcance. O Kit lidera os lutadores, enquanto a Sato cuida da unidade blindada leve. Enquanto isso, a Sei é a única maga da vila, então ela não tem um grupo para comandar. O Hou decide deixar o treinamento de todos os Goblins para eles e se aprofunda na floresta, onde encontra um outro unicórnio de 3 chifres. Ele testa um feitiço e o mata instantaneamente, o que o deixa ainda mais confiante em suas habilidades. Ele continua vagando sozinho até encontrar um rastro de sangue. O Hou lembra que o Gobble avisou sobre uma criatura perigosa na floresta, conhecida como Urso Vermelho. Mesmo assim, ele decide seguir a trilha e encontra outro unicórnio de 3 chifres morto. Ele percebe que a criatura que matou esse monstro tem uma força impressionante, pois conseguiu rasgar as escamas do unicórnio de 3 chifres. De repente, o chão treme e o Urso Vermelho aparece, ameaçando matá-lo. O Hou pensa em fugir, mas ele também quer obter as habilidades do urso, então ele decide enfrentá-lo. Ele usa sua magia e avança contra o urso, mirando na cabeça, mas o golpe é bloqueado com a pata do monstro. O Hou percebe que a criatura tem instintos afiados, então ele tenta atingi-lo com toda a sua força, mas a pele do urso é muito resistente, o que o força a recuar. O Hou cobre o Urso Vermelho com suas cordas, mas ele se liberta e cospe fogo, incendiando toda a floresta. De repente, o urso desaparece. O Hou o procura e, escondido atrás de uma árvore, ele usa um feitiço para curar seus ferimentos. Ele percebe que precisará dar tudo de si para derrotar esse urso, e quando o Hou avança, o urso cospe novamente fogo, mas ele se protege com o escudo e diminui a distância, aproveitando do momento para esfaquear a boca do urso. Em resposta, o urso o golpeia, o fazendo ser arremessado contra uma árvore. Esse golpe o deixa gravemente ferido, mas o urso também não poderá cuspir fogo novamente, pois a sua espada está presa em sua boca. Ele sabe que está à beira da morte e que será o fim de sua vida se ele for atingido novamente. Então, o Hou decide apostar tudo em um último ataque, mas antes que possa agir, o urso o golpeia e arranca o seu braço. Mesmo assim, o Hou segue em frente e consegue derrotá-lo. Agora, estando mortalmente ferido, o Hou come a mão do urso, adquirindo uma nova força absurda, mas ele desmaia logo em seguida devido aos seus ferimentos, e nesse momento, ele recebe uma mensagem do sistema, dizendo que ele atingiu o nível máximo. Novamente, o sistema o oferece uma oportunidade de evoluir, dessa vez para um ogro. Ele novamente a aceita, sem nem mesmo ler, e quando ele recobra a consciência e come a cabeça do urso, ele adquire mais de suas habilidades. Ele também percebe que sua faca parece menor, então ele se lembra da mensagem que apareceu enquanto ele apagava. Logo, seu corpo deve ter crescido bastante após sua evolução. Quando o Hou finalmente retorna para a vila, os Goblins não o reconhecem e o veem como uma ameaça para a vida de todos eles. Ele então avisa que voltou. A Mia acaba sendo a única Goblin que o reconhece. Ela, muito irritada com seu sumiço, o chuta, mas ela acaba só se machucando. Ela explica que estava preocupada e pergunta o que aconteceu com seu braço. O Hou conta tudo e todos ficam surpresos, pois pensavam que o Urso Vermelho era o predador supremo da floresta. Eles o acham incrível e começam a bombardear o Hou com perguntas. Agora a Mi e a Rebélia começam a segui-lo e as outras garotas ficam chocadas ao vê-lo, mas logo percebem quem ele é. Uma das garotas, chamada Emery, verifica sua arma e nota o quão desgastada ela está. Então ela menciona que fez uma nova faca usando uma pedra espiritual e o Hou fica feliz com isso, mas a Mi e a Rebélia ficam com ciúmes.
Ele conversa com as gêmeas e fica impressionado com quão adaptáveis elas são. Ele diz que elas serão boas esposas, mas a Rebélia o acerta. A alquimista então verifica algo e percebe que ele foi atingido por veneno. Ela se sente mal, mas explica que fez esse veneno para autodefesa. Ela fez isso antes de perceber que podia confiar no Hall. Ele diz a ela para não se preocupar com isso, mas de repente ele sente uma intensa intenção assassina. Depois disso, vemos que o Hall não pode mais participar do treinamento dos outros, porque os Goblins acabam gravemente feridos com apenas um soco leve dele, e a armadura do Kit quase é destruída. O Kit fica desmoralizado com a diferença de poder entre os dois, então ele sai para treinar. Enquanto isso, vemos a Sato e a Mi se dando bem, enquanto a Gob passa o seu tempo minerando pedras espirituais. O Hall sai com Sei e fica feliz por ter comido um slime, pois isso permite que ele continue usando seu braço. No dia seguinte, a Gob aparece correndo e traz um espírito ferido para o Hall, que rapidamente o cura. O espírito acorda e se apresenta como Returner, e os agradecem por tê-la ajudado. Ela explica que foi atacada por humanos, e o Hall acha que deve ter sido por conta da gema em sua cabeça, que dizem valer 1 bilhão de ouro. A Returner implora por ajuda para se livrar dos humanos, e explica que seu mestre era um mago lendário, que a criou para vigiar sua sala secreta do tesouro, que contém todos os tipos de itens lendários. Segundo ela, o seu mestre odiava humanos, então ele preferiria entregar os itens a eles ao invés de deixar caírem em mãos erradas. A Gob se pergunta o que eles devem fazer, e o Hall decide verificar a situação. A Rebélia parece preocupada, mas o Hall diz que não tem planos de simplesmente matar os humanos. Ele promete tentar persuadi-los primeiro. Ele segue com a Gob até um buraco de mineração, que parece levar diretamente à sala do tesouro. Ele manda a Gob se esconder e vai sozinho encontrar os aventureiros. Os aventureiros ficam surpresos ao ver um ogro, e ele é repentinamente atacado por um assassino, mas consegue se defender. O Hall avisa que eles estão invadindo um lugar sagrado e ordena que eles vão embora, mas eles se recusam e o atacam. Ele acha os ataques muito previsíveis e percebe que esses humanos se apoiam demais em seus níveis e não melhoram suas habilidades ou características. De repente, ele é atingido por um feitiço de relâmpago. O aventureiro que lançou o feitiço fica feliz e diz que o matou, mas de repente todos ficam chocados, pois o feitiço não teve efeito. O Hall começa a ficar irritado e simplesmente os devora, aprendendo assim todas as suas habilidades. Ele também encontra uma bolsa com itens mágicos e um anel de ocultamento. Ao devorá-los, ele ganha a habilidade de caixa de itens dimensional. Depois disso, a Returner os guia até o seu mestre, o Velvet, para agradecer pela ajuda. No entanto, logo em seguida ela desaparece, deixando sua gema para trás. O Hall a come, adquirindo uma nova habilidade, e graças à habilidade de armazenamento, ele consegue pegar todo o tesouro, mas ele se sente mal por deixar o corpo do mago ali. Então ele resolve cremá-lo, e nesse momento uma luva cai. Ao experimentá-la, a luva se prende a ele, revelando ser um item lendário que lhe concede ainda mais habilidades. Todos, quando veem essa luva, ficam surpresos, pois ela se move suavemente de forma natural, e o Hall confirma isso, dizendo que ela parece sua própria mão. Depois disso, o Hall verifica os itens coletados, e todos são incrivelmente poderosos. Ele os compartilha com os outros Hobgoblins, mas fica com 2 itens lendários para si, pois eles são raríssimos. Assim o tempo passa e todos continuam subindo de nível, e o Hall segue explorando a floresta. Ele devora uma aranha dourada e um cervo de cristal, adquirindo suas habilidades. Durante a exploração, ele encontra uma árvore enorme e se depara com a Dríade, que são criaturas conhecidas por seduzir homens e sugá-los para se alimentar de sua energia. A Dríade se aproxima. O Hall tenta resistir aos encantos dela, mas eventualmente ele acaba cedendo. Felizmente, algo que deveria remover sua vida não removeu, pois ele usou uma habilidade secreta, que eu não vou revelar o nome, senão vou perder esse vídeo. Em troca de dar tanta energia à Dríade, ele recebe a bênção da Dríade, e ela diz que espera que ele volte algum dia. Assim, o Hall segue em frente, enfrentando monstros e adquirindo suas habilidades, mas ao retornar ao acampamento, ele percebe que todas as garotas estão o ignorando. Ele fica confuso com a situação e tenta descobrir o que está acontecendo. Ele conversa com a Spinel, que lhe diz que as garotas estão com ciúmes, pois perceberam que ele teve um caso com alguém na floresta. Ela aponta as marcas de beijo em seu pescoço, e ele se lembra da Dríade, que provavelmente deixou essas marcas na maldade. Ele se pergunta como resolver a situação, mas a Spinel o beija de repente, revelando que também gosta dele. A Mi aparece nesse momento e fica furiosa ao ver isso, mas em seguida ela também se agarra a ele, dizendo que também quer um beijo. As outras garotas também dizem que o amam e pedem a mesma coisa. No dia seguinte, o Hall percebe que sua habilidade de busca melhorou e sente um grupo se aproximando. Ele sai para encontrá-los e percebe que os elfos chegaram para fazer uma visita. O líder dos elfos menospreza os goblins, chamando-os de selvagens, e se oferece para dar a eles uma recompensa se derrotarem os humanos que ameaçam a sua floresta. O Goba acha que essa é uma oferta generosa, mas o Hall se recusa, dizendo que não se importa com o que acontece com os elfos, pois ele percebeu que eles não estão sendo sinceros. Então os elfos
elfos se preparam para lutar contra ele, mas o Hou coloca sua aura para fora e eles ficam atordoados com o tamanho do seu poder. Ele sabe que está cercado por arqueiros, então ameaça matar o líder se ele não ordenar que todos recuem. Com medo de perder sua vida, o líder obedece e o Hou explica que recusou a oferta porque ele não gostou do tom deles, mas garante que protegerá a floresta com sua vida, já que ela também é sua casa. Para demonstrar seu poder, ele invoca inúmeras lanças, cercando os elfos, que rapidamente decidem recuar. Depois disso, vemos o Hou caçando um slime cinza. Ele consome seu núcleo e obtém uma habilidade chamada autorreplicação. Curioso para testar sua nova habilidade, ele usa o seu sangue para invocar uma pequena criatura e percebe que pode usá-la para enxergar o que está acontecendo em outros lugares. Então ele decide colocar um pouco do seu sangue nas roupas das garotas, sabendo que isso ajudará a protegê-las, caso algum dia elas estejam em perigo. Alguns dias depois, o Hou percebe alguns elfos se aproximando. O líder deles ordena um ataque, mas o Hou solta um rugido poderoso, atordoando os inimigos, e usa sua teia para capturá-los. Ele pergunta ao líder por que ele voltou, e ele admite que deseja vingança, porque ele não consegue suportar o fato de alguém ter falado daquela forma com ele. Os companheiros desse elfo dizem que tentaram impedi-lo, mas não conseguiram. Então, o Hou diz que vai matar o líder, mas que os outros terão uma chance de sobreviver, desde que eles participem de batalhas simuladas contra os goblins. Logo em seguida, 6 dos elfos são derrotados durante suas batalhas simuladas, e como consequência, o Hou os devora, adquirindo suas habilidades. Aos elfos restantes, ele explica que serão mantidos como prisioneiros. O Gabo fica animado, já que a maioria dos sobreviventes são mulheres, e ele quer muito tentar a sorte com elas, mas o Hou imediatamente o repreende, dizendo que ele não tem permissão para tocar em nenhuma delas. Ao mesmo tempo, o líder dos elfos começa a implorar por sua vida, mas o Hou executa e também o devora. Enquanto isso, Kit enfrenta um urso e ao derrotá-lo, ele atinge o nível máximo, permitindo que ele evolua. Quando ele retornou para casa, todos ficaram surpresos por ele ter evoluído, principalmente o Hou, que fica muito feliz em vê-lo mais forte. Então, descobrimos que o Kit evoluiu para uma variante especial devido às bênçãos dos semideuses, e agora ele acredita que pode enfrentar o Hou de igual para igual e o desafia para um duelo. O Hou aceita o desafio e luta contra o Kit, mas ainda assim sai vitorioso. Ele percebe que continua levando a vantagem no combate, mas reconhece a força do Kit e diz que o considera um rival digno. Mais tarde, o Hou entra na caverna quando de repente uma figura sombria aparece. Ele oferece um presente. No entanto, de repente ele acorda e percebe que aquilo foi apenas um sonho, e a influência do Kit agora inspira os outros goblins a evoluírem. A aptidão de todos são testadas e é revelado que um deles tem o potencial para se tornar um mago. O goblin chamado Di é apresentado ao Hou e é explicado que ele tem um talento para se tornar um clérigo. Além disso, o Hou percebe que a Sei também evoluiu, ganhando um corpo maior e adquirindo diversas habilidades mágicas. No entanto, o que está deixando mais curiosa são as marcas que ela ganhou em seu corpo. Ela acaba saindo acompanhada do Hou para testar seus poderes. Ela lança várias bolas de fogo, causando uma destruição em massa. Logo em seguida, ela se gaba de sua magia, estando muito orgulhosa de si mesma. E também diz que aquela magia foi apenas o básico, mas o Hou logo a interrompe, dizendo que já viu o suficiente. Então ela revela que pode evoluir ainda mais para uma verdadeira senhora das magias. Então, para comemorar o seu progresso, ela recebe novos equipamentos, e o Hou percebe que todos os goblins estão ficando cada vez mais fortes. E observando os goblins treinando, o Hou nota que a nova geração está se saindo melhor do que a anterior, provavelmente por ter sido criada em um ambiente diferente. Ele chega à conclusão de que os 20 primeiros dias de existência de um goblin são muito importantes para sua evolução. No dia seguinte, os goblins da geração anterior se aproximam do Hou, dizendo que não gostam da forma como ele lidera a vila, e dizem que desejam partir. O Hou se despede deles sem tentar impedi-los, explicando que eles são livres para fazerem o que quiserem. Antes que eles partam, ele lhes entrega uma faca de Mithril como presente de despedida, e para provar que essas facas são muito poderosas, ele usa a lâmina para se cortar, e logo em seguida as entrega a eles. Mais tarde, o Hou encontra um orc com um humano morto. Ao examinar o cadáver, ele percebe que o homem possuía uma habilidade interessante, então ele mata o orc e devora ambos. Quando retorna à caverna, uma certa bebida é oferecida para ele beber, que logo ele percebe que é cerveja. Ele fica muito agradecido. Depois disso, todos se reúnem para um grande banquete, e o Hou aproveita para perguntar se mais alguém deseja deixar a vila. No entanto, todos permanecem em silêncio, e ele percebe que todos estão felizes ali. Então eles bebem juntos e celebram. Após a grande festa, o Hou usa o seu sangue para criar brincos mágicos. Seu objetivo é utilizá-los para se comunicar remotamente com os outros. Quando os entrega, os goblins ficam impressionados ao ver que o item realmente funciona. Enquanto isso, o Gob enfrenta um unicórnio de 3 chifres e o mata com apenas um único golpe. No entanto, Hou percebe que a criatura ainda está viva e decide usar a habilidade adquirida daquele humano. Assim, a criatura se levanta e passa a reconhecer os goblins como seus mestres. Ele percebe o quão útil essa habilidade
pode ser e decide usá-la para domesticar outras criaturas, acreditando que assim a sua vila poderá evoluir muito. Mais tarde, vemos a Rebélia lutando contra kobolds. Ela consegue derrotar 3 deles e o Ho percebe que ela é uma guerreira extremamente competente. Ela está prestes a comer, mas de repente sente algo estranho, percebendo que desbloqueou um novo trabalho. Determinada a se tornar mais forte, ela continua caçando monstros, estando muito satisfeita com seu progresso. Assim descobrimos que o seu novo trabalho é o de soldado, e isso permite que ela suba de nível mais rápido. No entanto, ela precisa continuar consumindo monstros para sobreviver. Do nada, o Kit avisa o Ho que humanos chegaram à floresta, e ele percebe que está na hora da guerra. Depois de um tempo, o Ho sentiu um grupo de kobolds correndo para a caverna. Ele percebe que eles estão sendo perseguidos por uma horda de esqueletos. Ele então ordena que seus homens lutem contra os esqueletos, mas logo todos percebem que suas armas não estão funcionando. O Ho sente uma presença poderosa atrás dos esqueletos e percebe que aquela é a entidade que está gerando os esqueletos. A Sato luta contra eles, mas ao acertar um deles com sua bainha, ele se desintegra instantaneamente. Com isso, o Ho percebe a fraqueza dos esqueletos e ordena que todos esmaguem os esqueletos com suas próprias mãos. Em um momento da batalha, ele pede para que todos recuem, dizendo que precisa apenas de 10 segundos para lidar com os esqueletos. Ele avança e os destroça rapidamente, conseguindo chegar ao líder deles e esmagá-lo com os punhos. No final, o Ho percebe que derrotou todos em apenas 7 segundos. Ele devora o líder e adquire suas habilidades. Os kobolds, impressionados, reconhecem o Ho como seu mestre, dizendo que devem sua vida a ele. É revelado então que eles acidentalmente cavaram próximo de um tesouro, o que despertou seu guardião e fez com que eles fossem caçados. O Ho lembra os kobolds que os goblins mataram muitos deles, mas eles não se importam e admitem que são mais fracos que os goblins. Eles dizem que ele é livre para fazer o que quiser com eles, e com isso, o Ho decide ajudá-los a se recuperar e logo percebe que a sua aldeia está se tornando um grupo bem diversificado. Mais tarde, o Ho sai para caçar junto com o Kit, mas os dois acabam notando um grupo suspeito de humanos. O Ho decide segui-los e percebe que eles estão esperando por alguma coisa. Então, usando sua habilidade de espionagem, ele descobre que esses humanos planejam sequestrar a filha do chefe dos elfos e que um dos próprios elfos vazou a informação. Quando chega a noite, a filha do chefe passa pelo local. Os humanos atacam, matando os outros elfos e estão prestes a capturar a garota. Mas o Ho se revela e lida facilmente com os inimigos. Ele interroga um dos sequestradores e descobre que os humanos planejam atacar em cerca de 20 dias os elfos. Quando a garota finalmente acorda, ela fica chocada ao ver o Ho e logo pergunta se ele está tentando tirar vantagem do corpo dela. Ele a acalma e em seguida ela o pergunta por que ele não salvou seus guardas. Ela o chama de ogro mau, mas o Ho explica que eles não estão envolvidos na disputa entre humanos e elfos e que além disso há um traidor entre os elfos. A garota chora ao ouvir isso e o Ho pede para que ela descanse um pouco e ao mesmo tempo existe um certo goblin que está muito interessado nela. No dia seguinte, o Ho se prepara para escoltá-la de volta e pergunta sobre suas asas. Ela explica que por ser uma alta elfa, ela tem essas asas e que normalmente ela deveria se esconder, mas devido à sensação de medo, ela não tem conseguido fazer isso. Ao chegarem à Vila dos Elfos, o Ho detecta vários arqueiros mirando nele, com flechas de Mithril, mas a garota ordena que todos recuem e diz que o Ho é o seu salvador. Assim, eles conseguem se encontrar com o chefe dos elfos e o Ho deixa claro que não salvou a filha dele por bondade. Então, o chefe prepara uma boa recompensa. O Ho acredita que isso será um bom indicativo do valor que o chefe dá à sua filha, e como recompensa, o chefe lhe dá um item de nível antigo, o que deixa o Ho satisfeito, e em troca ele oferece informações sobre os movimentos dos humanos, e assim os elfos e os goblins acabam firmando um acordo. O chefe então lhe entrega alguns itens ainda mais raros, e de repente o chefe pergunta sobre sua unidade de elite, perguntando se o Ho os viu. O Ho os matou, mas ele finge não saber de nada, dizendo que eles provavelmente devem ter morrido para humanos. Ao partirem, o chefe ainda lhes dá um presente como álcool e remédios, o que faz com que o Ho prometa ajudá-los caso eles estejam em apuros, pois a bebida dos elfos é incrível. Na manhã seguinte, o Ho vai acordar a Mi, mas descobre que ela evoluiu para uma variante de vampiro, graças à bênção do deus do gelo. Agora ela pode controlar grandes quantidades de gelo, e seus olhos também têm um efeito encantador, que faz com que os inimigos ataquem uns aos outros. Outros goblins também evoluíram. Essa aqui mesmo se tornou um Lorde da Terra, com a habilidade de manipular o terreno, detectar minérios e aumentar sua própria força. Já a Sato tornou-se uma Lorde de meio sangue, capaz de manipular o sangue e usá-lo como arma. Com a guerra se aproximando, o Ho decide fazer uso de tudo que puder. Ele dá um dispositivo de comunicação para os kobolds, mas os elfos recusam, pois consideram um tabu decorar suas orelhas. Então, o Ho passa a noite inteira tentando convencê-los. Depois disso, o Ho organiza os treinamentos e usa uma nova habilidade para invocar um esqueleto. Para sua surpresa, o esqueleto invocado é preto e ele veio com armadura, sendo esse muito mais raro do que o normal. Os elfos treinam contra essa criatura e o Ho descobre que também pode invocar
invocar outros tipos de mortos-vivos, mas percebe que a fraqueza deles é o sol. Agora o grupo conta com mais de 100 pessoas, e o Hall nota que os kobolds ainda são os mais fracos. Para fortalecê-los, ele os leva para um treinamento extra e aproveita a oportunidade para capturar mais lobos e transformá-los em seus familiares. À noite, o Hall descobre que a alabarda que ele usou para lutar contra o urso vermelho tomou uma nova forma. Pelo que parece, a Emily foi capaz de melhorá-la usando os novos materiais que eles conseguiram dos elfos. O Hall fica impressionado com o trabalho dela e percebe que ela também subiu de nível, tornando-se uma ferreira elemental. Depois disso, Kit se aproxima do Hall e confessa que gosta da Gobui, mas para o Hall isso já era bem óbvio. Porém, o Kit não sabe como dizer isso para ela. O Hall diz que ele só precisa fazer isso logo, porque o quanto mais cedo ele tiver uma resposta, mais cedo ele poderá seguir em frente. Então, o Kit chama a Gobui durante a noite e finalmente confessa os seus sentimentos por ela. No dia seguinte, vemos que tudo deu certo, pois o Kit está se sentindo mais forte do que nunca. Descobrimos que a Gobui também estava pedindo conselhos a Mi, e é por isso que o Hall já sabia que tudo daria certo. Depois do treinamento, o grupo vai caçar, e o Hall ganha ainda mais habilidades novas. Ele decide testar a habilidade do exoesqueleto, que lhe dá uma armadura com cura e absorção de impacto embutido, mas ele acha que está exagerando demais, então a desativa. Só que no processo ele acaba ficando nu, pois a habilidade usou suas roupas como material para a armadura, e parece que a habilidade pode registrar múltiplas formas. Então ele tenta usá-la de outra maneira e cria asas de inseto. No entanto, ele tem dificuldade para se acostumar e acaba caindo. Enquanto isso, vemos que todos continuam evoluindo. A Emily aparece com uma nova besta de tiro rápido, enquanto Spinel surge com um novo item feito dos esqueletos negros. Em seguida, um grupo de elfos enviados pelo chefe aparece. Eles informam que os humanos começaram seu ataque e oferecem uma grande recompensa para que o Hall e seu grupo os ajudem. O Hall concorda, mas com a condição de que eles possam operar livremente. Ele entrega ao grupo um dispositivo de comunicação e pede para que eles o levem até o chefe deles. Agora, a batalha que está por vir deixa o Hall animado, e ele reúne todos, anunciando que eles formarão um grupo de mercenários. A Sei pergunta qual será o nome deles, e o Hall decide chamá-los de Parabellum, explicando que significa prepare-se para a guerra. Todos ficam empolgados, e mais tarde, o Hall lidera o grupo até um acampamento humano. No entanto, eles percebem que o local está protegido por uma barreira mágica. A Sei sabe que eles não podem atravessar, então sugere destruí-la. O Hall ordena que todos se posicionem e usa sua manopla para lançar uma explosão poderosa, destruindo a barreira com um único golpe. Os humanos entram em pânico e a Gobui golpeia o chão, erguendo uma parede de terra para cercá-los, enquanto a Sei usa sua magia para incendiar o acampamento. O Hall invoca vários esqueletos e se prepara para eliminar os inimigos, mas eles começam a revidar. Além disso, uma cavaleira chamada Therese aparece no meio deles, sendo ela a comandante do grupo humano. Ao perceber que o Hall está invocando os esqueletos, ela ordena que seus soldados o derrubem. Um dos magos inimigos lança uma saraivada de projéteis, criando uma abertura para que a Therese possa atacar. Um outro mago lança um feitiço que permite que ela se mova em alta velocidade, e o Hall percebe que ela é uma excelente guerreira. Mas quando ela chega perto, ele simplesmente a atinge com um golpe e a joga para longe. Ele reconhece o talento dela e diz que quer que ela se junte ao seu grupo, mas a Therese recusa, dizendo que ele nunca irá capturá-la viva. O Hall ordena que seus aliados capturem os humanos talentosos e eliminem os inúteis. A Mi usa o seu mal olhado para controlar os soldados, forçando-os a se atacarem. A Suna manipula o sangue deles, criando inúmeras espadas e massacrando os inimigos. Os soldados da Therese são derrotados, mas ela continua lutando. Ela ataca o Hall com todas as suas forças, mas não consegue nem mesmo perfurar sua pele. Vendo a situação terrível em que se encontra, um outro mago inimigo usa todo o seu poder para invocar um dragão e pede a Therese para fugir. A Sei reconhece o feitiço e acredita que o Hall pode morrer se for atingido, mas a Therese decide se sacrificar, querendo levar o Hall com ela. No entanto, ele a afasta, dizendo que ele não quer que ela morra. Então ele conjura um escudo mágico que neutraliza o ataque do dragão. A Sei fica impressionada, percebendo que o Hall combinou os elementos para se defender. A Therese também não consegue acreditar no quão poderoso ele é. Após a batalha, o Hall comemora com o chefe dos elfos, que agradece a ele por lidar com os humanos. Depois, o Hall verifica os prisioneiros capturados. Ele dá a eles o remédio que recebeu dos elfos, mas a Therese suspeita das intenções dele, acreditando que ele pode querer usá-los para a procriação. O Hall entrega a eles algemas de orelha, que os impedem de mentir, e assim, ele começa a extrair informações dos prisioneiros. Ele decide compartilhar isso com o chefe, porque ele prometeu dar álcool ao Hall em troca de informação. O Hall usa o dispositivo de comunicação, dizendo ao chefe que os humanos estão planejando atacá-lo de diferentes direções, porque eles tiveram que espalhar
espalhar seus soldados para se moverem na floresta. O Hou então se prepara para emboscar os humanos e vê centenas de soldados marchando pela floresta. Ele então dá o sinal e seus homens bloqueiam o caminho. Os soldados entram em pânico enquanto pedras começam a cair do penhasco, matando centenas deles em um instante. Eles caem nas armadilhas do Hou e os goblins os eliminam, mas seu líder reúne os sobreviventes e ordena que eles construam um muro. Eles usam pedras para se proteger, enquanto os magos lançam magia para revidar. O Hou percebe que o líder desses humanos é impressionante e rapidamente decide mudar suas táticas, pois eles estão tendo dificuldades para derrotar esses humanos mais fracos que eles. Ele ordena que o Kit capture o líder dos humanos. O Kit avança com seus homens, enquanto os magos tentam detê-lo, mas eles conseguem se aproximar e começam a massacrar os humanos. O Kit entra em combate com o líder, que tenta resistir ao máximo, mas acaba sendo capturado e o seu exército é completamente eliminado. Os prisioneiros falam sobre o Hou, dizendo que não podem apodrecer nessa prisão, mas o líder deles, chamado Crowback, diz para eles se acalmarem. Eles o reconhecem e dizem que ele é apenas um plebeu, por isso eles se recusam a ouvi-lo. O Hou então começa a interrogar o Crowback, perguntando por que os humanos estão tentando invadir a floresta. O homem revela que a princesa do seu reino está sofrendo de uma doença incurável e que eles estão tentando encontrar o remédio secreto dos elfos, acreditando que assim eles podem curá-la. Mas o Hou acha que os humanos são gananciosos e ele chegou à conclusão de que os humanos só querem curá-la porque atualmente ela está noiva de um imperador. A cena então muda para Gob, que descobriu uma bela fonte termal. Ao descobrir isso, o Hou decide construir um banho para todos e eles aproveitam o tempo para relaxar. No dia seguinte, o Hou decide treinar os prisioneiros para melhorar suas habilidades de combate, fazendo-os participar de batalhas simuladas. Vemos a Sei e a Mio ordenando que os prisioneiros lutem, enquanto Hou percebe o quão capazes elas são para comandar. Ao mesmo tempo, Crow luta contra um esqueleto, mas ele acha a criatura muito fraca e desafia o Hou para uma luta. O Hou então usa uma habilidade para fortalecer completamente o Crow, dizendo que ele vai precisar disso para sobreviver. Mesmo assim, o Hou derrota completamente, esmagando contra o chão. Depois, ele cura o Crow, mas o Kit também quer lutar contra ele, e assim eles começam a trocar seus golpes de forma intensa, e todos ficam impressionados com seu espírito de luta. Após a luta, o Crow revela que cresceu cercado por demi-humanos, e ele acha o Hou incrível por conseguir reunir todos nessa vila. Ele decide servi-lo. Então, o Hou remove sua coleira e ordena que ele treine a Rebélia, porque ele quer que ela fique mais forte. Mais tarde, o Hou encontra o chefe e revela que 3 prisioneiros estão feridos. O chefe decide aceitá-los, e o Hou pergunta a ele sobre o remédio secreto, aquele que pode curar todas as doenças. O chefe revela que já deu esse remédio ao Hou antes, e o avisa para não deixar que os humanos o peguem. O Hou decide testar o remédio, e assim ele ganha uma habilidade de sangue curador. Ele usa seu sangue em um dos prisioneiros, e ele se recupera instantaneamente. O Hou percebe que essa habilidade é extremamente poderosa, e começa a se perguntar que tipo de criatura ele está se tornando. Na noite seguinte, vemos um comandante humano tomando uma xícara de chá, quando a lança do Hou o atinge de repente, abrindo um buraco em seu corpo. A lança é ativada, empalando os soldados na área, e os amigos do Hou aparecem, eliminando os humanos restantes. No dia seguinte, o Hou visita o chefe, que explica que quer acabar com a guerra. Ele decide enviar sua unidade de elite para apoiar o Hou, acreditando que a batalha final está próxima. Ao retornar à vila, a Therese diz ao Hou que quer servi-lo, mas pede que ele dê o remédio secreto aos humanos para salvar a princesa. O Hou pensa no assunto. Ele acha que pode colocar o reino inteiro em dívida, fazendo-os parar de atacá-los. Ele sabe que existem 5 grandes deuses no mundo que concedem poderes extraordinários, e é nesse momento que descobrimos que o Hou tem a bênção do deus da morte e da origem. Ele, por um momento, tem medo de que a igreja decide intervir em sua guerra. Caso isso aconteça, todos os heróis que têm bênçãos começariam a caçá-lo. Então ele diz a Teresa que o que ele vai fazer é pensar um pouco mais sobre isso. Um tempo depois, o Hou e seu grupo se aproximam da base inimiga, mas ele sabe que estão em menor número, então ele resolve não enfrentar esses humanos de frente. Há um tempo atrás, ele explorou essa área e ouviu os humanos falando sobre o Ruga, e ele perguntou ao Crow e a Therese sobre isso, e eles explicaram que o Ruga é composto por 8 guerreiros heróicos, todos abençoados pelos deuses, e que eles possuem a habilidade de fortalecer seus aliados. O Hou fica muito ansioso para lutar contra eles. Afinal de contas, no dia passado ele estava refletindo sobre essas pessoas com bênçãos. Ele acredita que será ótimo comê-los. Ele então convoca seus esqueletos, e a Mio pergunta por que ele está fazendo isso, já que está quase amanhecendo. O Hou explica que tem um plano e ordena que seus amigos protejam o perímetro, pois ele deve atacar a base sozinho. Seus esqueletos a atacam, e os humanos lutam para lidar com eles, mas o sol nasce e os esqueletos começam a desaparecer. No entanto, descobrimos que o Hou cobriu todos os esqueletos com seu slime, protegendo-os da luz solar. Assim, o Hou entra na batalha
batalha, ordenando que os esqueletos ajudem seus amigos. Ele junta água e o sangue na área e libera uma onda poderosa, eliminando todos os soldados em um instante. Mas do nada, um garoto chamado Pilipo se aproxima do Hou. Ele sabe que o Pili é um dos Ruga, conhecido como o Garoto Inseto, mas o Pili revela que não gosta desse nome, porque o faz soar como inseto. Ele mostra seus olhos para o Hou, que percebe que o garoto recebeu a bênção do deus dos insetos demoníacos, e por isso a aura do garoto é insana. O Pili revela que usou suas habilidades para criar insetos e os libera, fazendo com que os soldados mortos comecem a se mover. O Hou observa que eles não são zumbis, já que o sol não os afeta, então ele acredita que todos estão sendo controlados por parasitas. O Pili explica que os membros da Ruga são diferentes dos heróis. Eles não são tão poderosos unicamente, mas têm a habilidade de fortalecer seus aliados. Ele usa sua habilidade para transformar os soldados em insetos, que começam a atacar o Hou, mas ele os corta facilmente. O Pili reconhece suas habilidades e decide controlar os insetos, permitindo que eles lancem ataques coordenados. O Hou luta contra eles, e o Pili nota que está conseguindo atingi-lo, mas os insetos não conseguem matá-lo por causa de sua regeneração. Então, o Pili decide invocar o seu animal de estimação favorito, uma centopeia enorme que aparece e morde o Hou. E o Pili revela que essa criatura é classificada como um desastre natural. Ele explica que o veneno dela pode paralisar seus alvos, e o Hou, após ser mordido, perde a consciência. A centopeia o derruba, e o Pili diz que ela já pode ir embora. Porém, depois que a centopeia se vai, ele percebe que o Hou desapareceu. De repente, um ataque surpresa é lançado contra ele, e o Pili mal consegue o evitar. Ele se pergunta como o Hou conseguiu sobreviver, mas o Hou se recusa a revelar seu segredo. O Pili então suspeita que ele usou um cadáver falso, e comenta que o Hou deve ser muito bom para ter feito isso sem que ele percebesse. E agora que a sua centopeia já foi embora, ele decide revelar a sua primeira arma secreta, e começa a se gabar do quão poderosa ela é. Mas o Hou o ataca de repente, quebrando seu frasco. O Pili acha isso rude, e tentáculos de repente aparecem do seu corpo, e ele se prepara para usar a sua segunda arma secreta. Ele consome os cadáveres ao redor, criando uma armadura, e começa a atacar, mas o Hou contra-ataca e o lança para longe. O Pili começa a voar, enquanto diz que o Hou é cheio de surpresas. Ele pergunta como o Hou pode ser tão forte, sendo que ele não alcançou um despertar épico. O Hou então se pergunta o que ele quer dizer, mas o Pili se recusa a explicar. O Hou então revela que também tem uma armadura de inseto e invoca seu exoesqueleto, dizendo que agora eles estão igualmente equilibrados. Ele começa a voar, enquanto o Pili tenta pará-lo, mas o Hou diminui rapidamente a distância e desfere um golpe devastador, fazendo o Pili cair no chão. Enquanto isso, vemos que os amigos do Hou derrotaram os soldados inimigos, mas Ami tem um mau pressentimento e voa para longe. O Pili diz que já teve o suficiente, abandona sua armadura e começa a fugir. O Hou corre atrás dele, mas a armadura do Pili fica em seu caminho. Ele a destrói. No entanto, quando percebe, o Pili já escapou. A Ami fica aliviada ao ver que o Hou está bem, e ele revela que enviou uma réplica sua com habilidades furtivas para procurar o líder humano. Em seguida, vemos o príncipe do reino, que diz querer acabar com a guerra. Então, a cópia do Hou aparece e dá a ele o remédio secreto, dizendo para usá-lo para salvar a princesa, e o príncipe aceita o final da guerra. Os soldados perguntam o que devem fazer em seguida, e ele ordena que enviem um mensageiro, pois já conseguiram um remédio secreto. Agora voltamos para o Hou e descobrimos que ele não queria matar um príncipe. Agora vemos um penhasco sendo destruído, o que acaba criando um muro ao redor da floresta, e assim eles começam a cuidar dos soldados feridos. Vemos dois humanos tentando retornar à base, mas ao verem o Hou, eles entram em pânico. No entanto, ele os poupa, dizendo que a guerra acabou. O Hou organiza um funeral para seus companheiros caídos, observando que eles perderam 30 guerreiros em batalha. É nesse momento que descobrimos que os cadáveres desse mundo precisam ser queimados, pois eles podem acabar se tornando zumbis ou fantasmas. Os amigos daqueles que morreram começam a chorar, e o Hou decide que fará o que for necessário para garantir sua sobrevivência. Após essa guerra, vários goblins evoluem. A ela se torna uma Lorde meio santa por ter curado todos os feridos, e ela até mesmo ganhou uma habilidade de escudo forte o suficiente para suportar alguns socos do Hou. A Gofo se tornou uma Ghoul, já que ela sempre comia os zumbis que o Hou criava, e a sua aura por algum motivo dá medo no Hou. Ele não tenta pensar nisso, e acaba encontrando a Mei, que evoluiu para uma raça que tem olhos espalhados por todo o corpo, permitindo-lhe visão remota, o que a torna uma criatura essencial para reunir informações. O Hou verifica os kobolds e vê que seu líder também evoluiu. Ele revela que ganhou um nome verdadeiro, e revela esse nome para o Hou. É nesse momento que aprendemos que nomes verdadeiros são nomes especiais recebidos em um certo nível, mas se um inimigo descobrir esse nome, ele pode acabar lançando um feitiço de maldição sobre ele. Por isso é muito importante manter esse nome em segredo, mas esse kobold revelou seu nome verdadeiro para o Hou como um sinal de lealdade. Depois disso, o Hou se pergunta o que ele deve fazer com os prisioneiros. Ele diz que todos estão
livres para partir ou podem ficar como membros provisórios. No entanto, alguns deles não gostam de ser tratados como novatos, já que eles se acham superiores a outros goblins. O Hou diz que se eles tiverem algum problema com isso, eles podem simplesmente ir embora, mas o líder deles sugere um desafio para decidir quem deve comandar o grupo. O Hou aceita e diz para todos atacarem juntos. Eles ativam suas armas Orb, que aumentam seu poder, mas o Hou ainda os derrota facilmente. Ele cura seus ferimentos, mas de repente é atingido por um ataque furtivo e é lançado para longe. Um homem gorila se autodenomina o novo chefe, mas o Hou se levanta e o soca de volta, destruindo completamente. O Hou procura o último que sobrou para ele surrar, mas ele o vê flertando com a Mi, então ele lhe dá um carinho especial. A Mi intervém, impedindo o Hou de continuar para não matar. Então o Hou dá um pouco do seu sangue para curar o homem. Os outros prisioneiros agradecem ao Hou por salvá-los da escravidão e se juntam voluntariamente como membros provisórios. E o homem que havia acabado de apanhar se aproxima deles novamente, mas dessa vez ele diz que se apaixonou pelo Hou depois de provar do seu sangue. No entanto, Hou não curte homens, então ele dá uma outra surra nele. Assim, eles acabam tendo 50 novos membros provisórios. Logo em seguida, o Hou apresenta a Emery a alguns anões, mas eles parecem ser um pouco rudes com ela, e a Emery acaba não gostando deles. Mas o Hou pede para que ela tente se dar bem, já que os anões são considerados melhores artesãos. Os anões, como uma forma de agradecer ao Hou, lhe dão um novo martelo de guerra. Logo em seguida, o Hou sai para uma caminhada na floresta e pensa um pouco em como as coisas mudaram, até que a Dríade aparece de repente, perguntando se ele quer se divertir. Ele tenta recusá-la, mas ela consegue o que quer com ele, e quando ele volta para a base, as meninas ficam bravas ao ver todas as marcas de beijo em seu rosto. Depois disso, o Hou começa a plantar, pois descobrimos que ele foi ver a Dríade para obter sementes mágicas dela, sementes que crescem mais rápido e são mais nutritivas. Alguns dos membros provisórios decidem ir para casa, e vemos que os nobres prisioneiros também foram liberados, mas todos eles sofreram lavagem cerebral da Mi, então eles basicamente se transformaram em espiões. O Hou descobre que o exército humano começou a se retirar completamente. Isso deixa o chefe elfo muito feliz, então ele promete realizar um banquete para o Hou. Nesse meio tempo, o Hou faz alguns trabalhos manuais com seus ossos de esqueleto e acaba criando uma centopeia esqueleto. Ele mostra sua criação fantástica para as meninas e elas acham assustador, mas ele explica que elas podem usá-lo como veículo. Ele revela que planeja levá-las de volta para casa. Elas então perguntam se estão sendo expulsas, mas ele menciona que quer cumprir sua promessa de levá-las para casa e dar a elas uma chance de escolher se querem ficar lá. Logo em seguida acontece uma festa para dar boas-vindas oficialmente aos novos membros, e o Zai comenta que a centopeia vai assustar as pessoas na cidade. Ao mesmo tempo, alguém que diz que o Império e o Reino têm medo de semi-humanos, não dos fofinhos, mas uma criatura como Hou irá assustar a todos. Então, ele precisará de um fiador de uma família nobre para entrar. Então, o Zai se oferece para ajudá-los. No dia seguinte, antes de partirem, o Hou divide todos em grupos, dizendo-lhes para reunir mais informações sobre o mundo exterior, mas deixa claro que eles não têm permissão para morrer. Todos partem, e o Hou acha que as coisas vão ficar calmas sem todos por perto, mas ele planeja conhecer o mundo afora e descobrir quais são as presas mais fortes desse mundo. Eles avançam rapidamente para a cidade de Triante, mas quando eles chegam à cidade, todos entram em pânico, pensando que estão prestes a ser massacrados por uma criatura muito poderosa. Então, os companheiros do Hou explicam a situação, e eles conseguem encontrar um lugar para ficar. Ele diz às meninas que elas podem deixar o seu grupo e ficar na cidade. Ele sabe que elas foram sequestradas e se sente mal por isso. Então, o seu objetivo é fazer com que elas aproveitem suas vidas. No entanto, ele ainda acredita que elas são bem valiosas para o seu grupo, então ele prefere tê-las por perto. Agora, na cidade, a Rubélia mostra para ele a Guilda dos Aventureiros, onde ele é imediatamente atacado porque todos acham que ele é uma ameaça. Então, ele os nocauteia. A Rubélia então conta ao atendente sobre a Parabellum, e um velho diz a eles para se registrarem como aventureiros. Então, eles seguem suas instruções. A Mi convida o Hou para fazer compras, mas ele explica que precisa reunir informações. Então, ele se disfarça de humano, assumindo a forma de sua antiga vida, onde ele se chamava Kanata. Ele anda pela cidade enquanto ouve todos falando sobre o ogro assustador. Todos dizem que aquela criatura parece muito perigosa. Então, ele percebe que por conta da sua aparência será muito difícil anunciar sua empresa. De repente, ele é emboscado por um grupo de bandidos, mas ele lida facilmente com eles e come seus corpos. Ele percebe que eles estão usando anéis com o mesmo design. Logo, ele chega à conclusão de que eles trabalham para a mesma organização criminosa. Ao mesmo tempo, ele ouve um garoto discutindo com um grupo de homens, porque ele pagou o resgate que eles pediram, mas eles não libertaram o refém. Então, o garoto ameaça matá-los, mas eles o derrubam e ele está prestes a ser esfaqueado, mas o Hou os nocauteia e os infecta com um dos seus replicantes. O garoto diz que ele deveria ter matado eles, mas o Hou diz ao pequeno que ele tem um plano. Ele dá
ao garoto um cartão de visita, dizendo para contatar a Parabellum se precisar de ajuda. E antes de partir, ele revela sua verdadeira forma ao garoto. Quando a noite chega, o garoto visita o Hou. Ele diz que está tentando resgatar uma princesa que foi sequestrada, e o Hou revela que sabe onde encontrá-la. Agora vemos os bandidos em seu esconderijo, mas o Hou os elimina e leva o garoto até a princesa. Lá ele encontra um certo documento e ao examiná-lo, ele percebe que tudo o que aconteceu com essa princesa foi planejado. Então ele aconselha o garoto a não contar ninguém o que aconteceu, mas ele se recusa. Então o Genki usa sua hipnose, forçando-o a obedecer. No dia seguinte, o Hou descobre que a próxima geração de Goblins está vindo e fica feliz em ouvir isso, mas ele continua pensando nas garotas humanas, esperando que elas não deixem. Então ele as visita e todas dizem que querem ficar com ele, e ele as agradece por serem leais a ele. Mais tarde, naquele dia, a princesa visita o Hou. Ela diz que sabe que foi ele quem a salvou, e logo em seguida ela se apresenta como Ruby e diz que adorou os serviços da Parabellum, por isso ela decidiu contratá-los. Ela revela que precisa deles para escoltá-la até a capital real, mas o Hou se recusa, lembrando-a de que ela tem guardas. No entanto, ela acha que seus guardas são inúteis, e o garoto que a acompanha revela que ela vai pagar a eles uma placa de ouro pelo trabalho. As garotas dizem ao Hou que uma placa de ouro equivale a 1 milhão de moedas de ouro. Então ele percebe que a oferta é boa demais para deixar passar. O Hou acaba aceitando o trabalho, mas ele se pergunta por que a Ruby não tem guardas. Então ela explica que os deixou, e ele não consegue acreditar que ela fez isso. Ele tem medo de que todos o confundam com um sequestrador, mas ele sabe que não pode quebrar o contrato. Então eles montam na centopeia esqueleto e seguem em frente. A Ruby aponta para um rebanho de búfalos. Eles matam um deles e o comem, e a sua carne é deliciosa. O Hou então tem uma ideia. Ele decide domar um búfalo para que a centopeia esqueleto chame menos atenção. Assim, eles continuam a jornada, caçando monstros pelo caminho, mas a Ruby continua se colocando em perigo, e o Hou percebe que ela é uma garota muito problemática. Eles veem um ninho, e o Hou reconhece que há cobras tartaruga ali. Então ele as puxa para fora, e a Ruby se desculpa pelo seu comportamento, decidindo ajudar a preparar a comida. Eles aproveitam a refeição juntos, e enquanto viajam, o Hou percebe que a Ruby entende que monstros são perigosos, e que ela está fazendo coisas irresponsáveis por pura curiosidade. Com o passar do tempo, descobrimos que o garoto é um cavaleiro, e ele está prestes a treinar com Hou, mas a Ruby decide se juntar a eles, porque ela quer aprender a lutar. O Hou nota que o garoto não tem experiência em combate, e por isso ele acaba o espancando, pois ele quer que o garoto perceba que ele é fraco e precisa ficar muito forte. Ele também percebe que a Ruby tem muito potencial, e que ela está muito determinada a melhorar. A seguir, eles discutem a rota que devem tomar, e descobrem que a rota mais curta é extremamente perigosa, pois a rota mais curta passa pelas montanhas onde vivem as temidas águias Falaise. O garoto acrescenta que o líder delas, a temida Águia de Jade, tem a bênção de um deus e é extremamente poderosa. Todos concordam que deve ser melhor evitar a criatura, mas o Hou não se importa e decide caçá-la. No caminho, eles encontram as águias mais padrões. O Hou captura todas elas e o grupo as come no café da manhã. De repente, a Águia de Jade aparece e o Hou começa uma luta insana contra ela. E depois de 1 hora de combate, todos começam a se preocupar, achando que o Hou pode perder. Eles decidem dar uma olhada e percebem que o Hou perdeu um braço. Então eles acham que ele está em apuros, mas ele simplesmente come seu próprio braço, permitindo que ele se regenere, e revela que não estava nem mesmo lutando a sério. O Hou então finalmente libera todo o seu poder, restringindo a águia e depois a acertando com um golpe final. Logo em seguida ele percebe algo no corpo da Águia de Jade, uma pedra da alma ao lado do coração. As garotas sabem que esse item é extremamente raro e dizem que ele pode comprar uma cidade inteira com isso. Então elas dizem que ele pode vendê-lo. O Hou apenas ignora isso por enquanto e come a Águia de Jade, adquirindo assim suas habilidades. A Ruby então pergunta por que ele come tudo que mata, e o Hou explica que faz isso para assumir os arrependimentos e rancores das criaturas. Ele admite que essa explicação pode parecer estranha, já que ninguém em sua vida passada o entendia, mas a Ruby não responde nada e continua refletindo sobre o que ele disse. Eles finalmente chegam a uma vila, mas os moradores entram em pânico e se preparam para lutar contra o Hou. Porém, a Ruby mostra o seu brasão e ordena que eles fiquem em silêncio. Eles a reconhecem como a princesa e assim permitem que o Hou entre na vila. O prefeito lhes dá um lugar para ficar e mostra os pontos turísticos e deseja que a princesa se divirta bastante. Naquela noite, todos bebem juntos e um homem toca na Mi e ela o espanca. O Hou então desafia todos para uma competição de bebidas, prometendo uma boa recompensa para o vencedor. Os aldeões aceitam o desafio, mas no fim todos acabam bêbados e descobrimos que eles nunca tiveram chance, pois os ogros não podem ficar bêbados. O Hou fez isso apenas para distraí-los e evitar que eles ficassem remoendo o incidente sobre a Mi. No dia seguinte, eles continuam a jornada, mas o Hou percebe que as gêmeas estão grávidas de seus filhos. Preocupado, ele liga para o Gabo. Sem saber o que fazer, o Gabo explica que eles não vão conseguir voltar para a aldeia a tempo, pois os filhos dos ogros nascem muito rápido
rápido. Ele ainda alerta que as irmãs podem acabar não sobrevivendo, já que humanas são muito pequenas para dar à luz a ogros. O Hou decide encontrar um lugar seguro para elas darem à luz e pede para que a Ruby espere, pois ele terá que interromper a missão por enquanto. Ela aceita isso, e as irmãs também garantem que ficarão bem. O Hou logo percebe que elas estão ficando mais fracas e que elas precisam comer algo nutritivo para sobreviver. O Hou então remove seu próprio braço e diz a elas para comerem, pois ele acredita que isso pode dar a energia necessária para o parto. As irmãs se recusam, dizendo que não querem fazer isso. Então, o Hou dá uma mordida em seu próprio braço arrancado e as beija, forçando sua carne a entrar em seus corpos, enquanto reflete consigo mesmo que ele não quer que elas morram. Eles encontram uma caverna, mas são atacados por ursos. O Zai e os outros lidam com os animais, enquanto o Hou prepara uma cama para as irmãs. Ele usa sua habilidade de cura para mantê-las vivas, enquanto suas barrigas continuam a crescer. Uma delas diz que os bebês estão prontos para nascer, então Hou realiza uma cirurgia nelas. Momentos depois, vemos que tudo ocorreu bem e que as irmãs ainda estão vivas. O Hou percebe que essa foi a vez em que ele se sentiu mais nervoso nesse mundo, mas agora ele está muito feliz por ter conseguido salvá-las e por ter se tornado um pai. O Gobbo liga para o Hou, dizendo que as crianças provavelmente são mestiças, e o Hou menciona que cada um delas tem apenas um chifre. O Gobbo então sugere que ele as abandone, porque os mestiços são rejeitados pela sociedade, sendo considerados abominações, mas o Hou não acha isso um problema e promete dar todo o seu amor aos seus filhos. Ambos seus filhos nascem como lordes e cada um tem um orbe anexado a eles. Ele então nomeia a menina como Auro e o menino como Argento, revelando que os nomeou pela cor dos seus orbes. No dia seguinte, o Hou sai da caverna sozinho, procurando por um monstro poderoso. Ele vê um cervo gigante e o chama de Veado Branco, e rapidamente percebe que essa é uma criatura que talvez ele não consiga derrotar, mesmo usando todo o seu poder. Mesmo assim, ele decide lutar, mas a criatura apenas remove seus chifres e foge rapidamente. Ele pensa em comer os chifres, mas se lembra dos seus bebês e decide guardar o chifre para eles. Continuando sua caminhada, ele vê um grupo de aventureiros lutando contra um grupo de monstros. Os aventureiros conseguem derrotar os lacaios de um monstro muito maior, mas o líder deles, chamado Baelor, contra-ataca com uma explosão de energia, e o Hou percebe que esses são os aventureiros mais fortes que ele já viu, reconhecendo completamente suas habilidades. O líder dos aventureiros continua a batalha, e o monstro Baelor se prepara para liberar sua habilidade suprema. No entanto, ele é atingido de repente por flechas mágicas, que o despedaçam instantaneamente. O Hou se aproxima dos restos mortais do Baelor e pensa em armazená-lo em sua caixa de itens. Os aventureiros se preparam para lutar contra ele, achando que ele é uma ameaça. O Hou percebe que o líder do grupo emite uma aura magnífico, e isso desperta um grande interesse no Hou, mas ele decide poupá-los. Então, ele propõe que, em troca dos restos mortais do Baelor, ele pode dá-los algumas poções de cura. O líder concorda, e o Hou guarda o Baelor em sua caixa de itens, e logo em seguida vai embora. Os aventureiros começam a conversar sobre ele, dizendo que aquele ogro é uma criatura muito interessante. O líder dos aventureiros revela que possui uma habilidade chamada Voz da Morte, que o informou que o Hou poderia ter eliminado todo o grupo deles se ele quisesse. Por isso, eles fizeram bem em aceitar a proposta. Depois disso, o Hou come o Baelor e retorna para a caverna, onde sua família o recebe de volta. Ele dá o chifre do Veado Branco para os seus filhos, permitindo que eles melhorem suas estatísticas. Ele tenta comer o chifre junto com a Rebélia, e ambos acabam adquirindo habilidades estranhas. A Rebélia revela que ganha um novo trabalho, chamado Comedor de Criaturas Divinas, e o Hou percebe que o Veado Branco é incrivelmente poderoso, e que ele naquele momento ainda não era forte o bastante para domá-lo, e que ele provavelmente teria morrido se tivesse o enfrentado. Ao dormir, o sistema informa ao Hou que ele está em seu nível máximo, e pergunta se ele deseja evoluir para Lorde Apóstolo. Ele concorda e adquire habilidades especiais, mas de repente surge uma mensagem de erro, dizendo que ele ainda precisa atender a certas condições para desbloquear um novo conjunto de habilidades. No dia seguinte, eles continuam a jornada, e percebem que as outras garotas também estão grávidas, mas dessa vez o Hou já sabe o que fazer, então ele decide que eles vão montar um acampamento. Dessa vez ele decide remover as crianças antes, e depois as alimentar com sua mana. Assim, as duas novas crianças vêm ao mundo com sucesso. O filho da Emily nasce como um alto orc, enquanto a outra criança nasce como um ser humano, sendo visivelmente menor. Eles descansam em um local chamado Purgatório, e a Ruby apenas usa um disfarce, pois eles já estão perto da capital, e ela não quer ser reconhecida. As meninas descansam na pousada, enquanto Hou leva as outras até a guilda dos aventureiros. Lá, a Rebélia percebe que há uma sala de treinamento, e um grupo de aventureiros desafia o Hou para uma luta. Ele, no entanto, diz a eles para lutarem contra os seus subordinados. Caso eles vençam, ele lutará com eles. A luta começa, e os aventureiros acabam perdendo. No final, o Hou os convida para se juntarem a Parabellum. Mais tarde, ele sai para fazer compra com as meninas, e compra uma câmera, que ele rapidamente a usa para tirar fotos dos seus lindos bebês. À noite, ele decide entrar em contato com os outros membros da Parabellum, e liga para o Sato, que revela que eles conseguiram comprar livros de
feitiços, que são muito caros, mas eles conseguiram ganhar dinheiro capturando criminosos. O Ho também entra em contato com a Mei, que explica que está reunindo informações, e ele percebe que ela está trabalhando duro, então pede para que ela dê uma pausa. Ele pensa em ligar para o Kit, mas de repente ele tem uma visão onde é cortado ao meio. Ele surta e não entende o que acabou de ver. Então ele decide ir até a cidade de Grifos para ver como o Kit está. Ele avisa a Ruby que a viagem levará 2 dias, então a ida para a capital será adiantada por enquanto. A Ruby concorda, dizendo que isso não é um problema. Enquanto viajam, todos observam os bebês e percebem que o bebê humano não está se desenvolvendo tão rapidamente quanto os outros, mas isso é normal quando se trata de humanos. Normalmente eles demoram demais para amadurecer. O Ho vê que a Mi está usando um colar e reconhece que foi ele quem o deu para ela, mas a Mi acha que ela não é boa o suficiente para ele. Ela sente que está ficando muito para trás e que seu nível não está nem mesmo perto do dele. Ela revela que quer ter um filho com ele, mas ela não tem conseguido. O Ho a tranquiliza, dizendo que nunca a deixará e que não se importa se ela não pode ter filhos com ele. Assim, eles chegam à cidade de Grifos, onde encontram uma masmorra. No entanto, eles veem um grupo de aventureiros fugindo, enquanto dizem que há um minotauro poderoso lá dentro. O Ho fala com o prefeito, dizendo que esse minotauro é seu amigo, mas o prefeito explica que os aventureiros estão tentando expulsá-lo de lá. Eles então vão até a entrada da masmorra e o Kit aparece junto com a Gob, e o Ho percebe o quanto ambos cresceram. A Gob revela que eles não mataram aventureiros e o Ho pergunta ao Kit sobre o que aconteceu. Ele então explica que chegou à parte mais profunda da masmorra, onde ele encontrou um monstro que copia a aparência da pessoa mais forte que ele conhece, assumindo assim a aparência e o poder do Ho. Ele não era páreo para esse monstro, e quando ele morreu em batalha, sua morte foi cancelada graças a uma habilidade. Depois disso, ele recebeu a bênção do Deus do Raio, permitindo que ele alcançasse um novo nível de poder. Assim, ele cortou o monstro ao meio, e o Ho percebeu que aquilo foi a visão que ele teve. Enquanto isso, o Kit revela que agora é um minotauro, e que sua mulher se tornou um senhor da terra. O Kit, querendo testar suas novas habilidades, desafia o Ho para uma luta. Eles vão para a arena, e a Ruby pergunta por que eles estão lutando. Então é explicado para ela que eles são rivais. O Kit diz que quer vencer porque ele deseja ser considerado igual ao Ho. Ele sabe que nunca conseguiu derrotá-lo antes, por isso ele quer que essa vez seja diferente. A luta começa e suas armas se chocam violentamente. O Ho recua e percebe que o Kit está muito mais forte do que ele imaginava. Ele parte para o ataque. O Ho defende o golpe, mas de repente uma explosão acontece. O Ho salta para longe, percebendo que não consegue resistir às chamas do Kit. Ele entende que o Kit ficou mais forte porque deseja derrotá-lo, e isso o deixa muito animado. Os dois voltam a se chocar e o Ho usa sua magia para atacar por trás. No entanto, o Kit consegue se defender e invoca um touro. O Ho luta para evitar ser atingido, então decide usar sua nova habilidade, que aumenta suas estatísticas. Ele lança o Kit para longe e começa a atacá-lo em uma velocidade absurda, deixando o Kit lutando para se defender. Mas então o Kit libera uma explosão de chamas. O Ho se surpreende e o Kit se lança contra ele. O Ho tenta usar magia para detê-lo, mas o Kit bloqueia com seu escudo e ataca com tudo que tem. O impacto causa uma onda de choque tão forte que ameaça a vida de todos na arena. No entanto, Kit percebe que esqueceu de se conter e que ele poderia ter machucado seus amigos. O Ho se recupera e alerta o Kit para tomar cuidado. Em seguida, ele avança com uma nova habilidade, envolvendo seus punhos em chamas. O Kit tenta bloquear, mas seu escudo quebra e o Ho o acerta com um golpe final. Nesse momento, ele se lembra de como os dois costumavam a caçar juntos, quando ainda eram goblins, e percebe o quanto ambos cresceram. Após a luta, o Kit e a Gob voltam para casa, e o grupo segue para a capital real. A Ruby os leva ao palácio e diz para ficarem ali, enquanto ela prepara a recompensa. Eles fazem um grande banquete para o jantar, mas têm dificuldades para dormir, pois não estão acostumados com quartos tão luxuosos. No dia seguinte, a Ruby entrega o pagamento do Ho e um cartão que lhe concede acesso livre à capital. O Ho pergunta se ela realmente deveria estar dando isso a ele, mas a Ruby planeja solicitar seus serviços novamente, e ela quer que eles possam voltar sem ter problemas. Antes de partir, o Ho deixa algumas de suas réplicas na cidade, e o grupo inicia uma viagem de volta. Tudo corre bem, mas a Mi parece abatida, refletindo sobre o quão forte o Kit ficou, o que a faz se preocupar em ficar para trás. O Ho a tranquiliza, garantindo que nunca a abandonará, e promete treiná-la. Eles fazem uma pausa na viagem, e o Ho convoca um bando de gigantes para a Mi treinar. Ela dá tudo de si e consegue derrotar mais de 50 deles. No entanto, ela percebe que isso ainda não é o bastante. O Ho elogia o seu desempenho, mas de repente a Mi desmaia. Ele a carrega de volta ao grupo e todos jantam juntos. Durante a noite, a Mi cumpre os requisitos para evoluir e se torna uma Lorde Vampira. O Ho fica feliz em vê-la satisfeita novamente. Assim, eles retornam à floresta, mas ao chegarem ao que era para ser uma caverna, eles notam que tudo está completamente diferente. Os outros os recebem e explicam que fizeram algumas reformas. A Gob mostra a nova fazenda, onde até mesmo
a Dríade se mudou para ajudar no cultivo das sementes. Agora também é um rancho para animais. Novas criaturas estão andando por ali. Até que do nada alguém aparece dizendo que o Gabo está morrendo. O Hou o visita e percebe que ele está em seus últimos momentos. O Hou apresenta seus filhos ao Gabo, que fica feliz por finalmente vê-los. O Hou menciona que agora ele é um Lorde Apóstolo, e o Gabo mal pode acreditar que aquele bebê que ele segurou cresceu tanto. Ele se sente honrado por ter feito parte de algo tão especial, mas logo sucumbe e morre. Eles fazem um funeral para ele, e descobrimos que ele tinha um pouco mais do que 20 anos. O Hou não sabe exatamente quanto tempo ele vai viver nesse mundo, mas diz que o que importa é que agora ele tem vivido sua vida com pessoas importantes que ele ama. Em homenagem ao Gabo, que morreu com seu mastro erguido, o Hou decide organizar um torneio para testar o poder de todos os membros da Parabellum. Assim, vemos todos lutando e exibindo suas novas habilidades. Obviamente, os finalistas são Kit e o próprio Hou. Assim, o Kit tem sua chance de ter uma revanche contra o seu maior rival. Ele agradece ao Hou por tê-lo ajudado a crescer, mas jura que um dia irá superá-lo. Eles se enfrentam com força total, causando um impacto enorme. Ambos lutam até o anoitecer, mas no fim o Hou sai vitorioso como sempre. Todos comparam seus desempenhos e as gêmeas preparam o jantar, enquanto o Hou reflete sobre o quão forte todos se tornaram. Quando a noite chega, o Hou recebe uma ligação da Ruby, solicitando seus serviços novamente. Ele tenta recusar, mas ela faz uma oferta impossível de se rejeitar. Então ele ordena que todos se preparem, pois no dia seguinte eles partirão para realizar uma missão. Assim, todos se preparam para sua próxima aventura. Assim, o anime Re-Monster termina. Bom, esse vídeo termina por aqui. Se você curtiu ele, assista talvez um outro vídeo que está aparecendo na sua tela. E se em algum momento eu errei o nome de algum personagem, saiba que durante todo o anime eles evoluíram, mudando de nome, mudando de gênero, mudando de todas as formas que você possa imaginar. Então eu tenho certeza que eu errei um nome ou outro.